boa tarde a todos e a todas. É com alegria que abrimos o projeto Viva Cena, debate sobre teatro e pandemia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Elaine pela organização do projeto e também a Aretusa, que muito tem contribuído com os nossos projetos nesse momento de pandemia. O projeto que inaugura esse nosso evento, quer dizer, o trabalho que inaugura esse nosso evento, é do grupo Corpo Tátil, representado hoje aqui por Marlíria Flávia, Aline Lopes e Felipe Rodrigues, aos quais nós agradecemos pela presença entre nós hoje. Muito obrigada a presença de vocês aqui, por compartilhar conosco os trabalhos de vocês neste momento especial de pandemia que estamos vivendo. Neste momento, passo a palavra para a nossa querida Elaine, que é a chefe do setor de artes cênicas e artes visuais do Centro Cultural Justiça Federal, que vai apresentar os participantes de hoje e conduzir os trabalhos. A palavra, então, Elaine. Muito obrigada. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Elaine, agradeço a todos os componentes também do Grupo Tátil, os colegas que estão aqui, e eu vou apresentar essas 3 pessoas que se dispuseram a falar sobre o Grupo Tátil, tá? A Marlíria Flávia, ela é formada, que está ali com óculos, né? Formada em Letras e em Artes Cênicas pela Unirio, pós-graduada em Alfabetização de Deficientes Visuais e mestre em Diversidade e Inclusão pela UF. É professora de teatro aposentada do Instituto Benjamin Constant, diretora do grupo Corpo Tátil e presidente do Instituto de mesmo nome. Também temos a Aline Lopes, que é atriz, licenciada em teatro pela Unirio e mestranda em Cultura e Territorialidades pela UF. Desenvolve pesquisa sobre a inclusão e acessibilidade cultural de pessoas com deficiências no campo artístico. Assistente de direção do Grupo Tátil, é também coordenadora e professora de teatro do Instituto de mesmo nome. O Felipe Rodrigues é ator, cantor, tecladista e compositor. Já atuou em peças e no cinema. É integrante do Grupo Tátil. Começou sua experiência com teatro nos palcos do Instituto Benjamin Constant aos 12 anos e não parou mais. Fez parte da companhia de teatro Par e tem o seu projeto no YouTube, onde compartilha suas músicas autorais no canal Felipe Black. O Grupo Tátil, vou falar um pouquinho sobre o grupo, na verdade, só realmente uma apresentação, né? O Grupo Tátil é um grupo que pesquisa e atua, né, com pessoas com deficiência visual, utilizando o teatro como modo de inclusão, né? E a peça. Vou falar um pouco também, a gente estava até conversando antes de começar o debate, um pouco sobre a peça, a gente já estava antecipando aqui, mas vou ler a sinopse para vocês. A peça é inspirada no fato verídico, o assassinato de um ganhador da loteria, morto 1 ano depois de ganhar o prêmio. Abre aspas. Um simples operário de fábrica ganha na loteria num ano e no ano seguinte é encontrado morto, com 3 tiros no peito. 3 também são os suspeitos, a jovem esposa, a empregada gostosinha e a filha do primeiro casamento. Resta a mim e a vocês descobrirmos quem de fato matou o homem, né? Isso é uma chamada, né, para a peça.
Com esse confite feito pelo inspetor de polícia logo no início do espetáculo, o público é instigado a agir como quinto personagem, que é o delegado Fagundes, e descobrir quem matou o Souza. Antes do final da peça, uma pessoa do público é convidada pelo inspetor de polícia a ir ao palco e dar sua versão do crime. Será que esse quinto personagem foi capaz de descobrir o verdadeiro assassino? A peça discute a valorização do ter, do dinheiro, nos dias atuais, em detrimento do ser nas relações humanas. Muito bem. Então, vamos começar o nosso debate. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu gostaria de fazer, e a primeira, eu vou fazer a pergunta a todos, né, os três, ao Felipe, a Aline e a Marlíria, e aí vocês respondem cada um de uma vez, né? E podem complementar também, mas né, só para a gente se organizar, fazer aquele dedinho, né? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir para vocês falarem como surgiu a ideia de montar a peça Assassinato do Souza e como foi o processo até a estreia. Marlíria, você gostou? Sim. Posso falar? Sim. Então, a gente no Grupo Corpo Tátil, a gente tem uma maneira de trabalhar que é sempre escolher as peças que vão ser montadas todo mundo junto. Então, a gente decide juntos. Em 2015, a gente montou uma peça que foi uma criação coletiva, que foi Dar um Tempo para Falar de Tempo, que era uma peça muito poética, muito filosófica e que era linda, né? Só que depois, na próxima peça que a gente foi montar, aí falamos, agora, o que a gente vai montar agora? E o pessoal estava falando, não, vamos fazer uma coisa bem diferente. Aí uma das atrizes falou, eu queria montar uma peça de suspense, sabe? Uma coisa bem suspense, bem diferente do que a gente já fez, do que a gente estava fazendo. E aí eu lembrei de um texto meu, antigo, que eu também sou dramaturga, eu escrevo peças, né? E aí eu lembrei desse texto, que era o Assassinato do Souza, que foi escrito logo depois da morte do René Senna, né? Que é uma pessoa que ganhou na loteria, casou com a mulher que amava, e um ano depois ele foi morto, assassinado. E eu lembrei desse texto e levei para o grupo, e aí todo mundo adorou e falamos, vamos montar essa peça, a gente quer essa. E o Assassinato do Souza é muito interessante porque é isso, né? É um jogo, é um grande jogo de xadrez. Tem 3 depoimentos dos principais suspeitos, que é a empregada, a filha e a esposa. Então, acontecem esses 3 depoimentos na delegacia, que são momentos no presente, e, ao mesmo tempo, tem os flashbacks daquilo que aconteceu no dia do crime e nos dias anteriores ao crime. E aí, cada uma das suspeitas conta aquele caso de acordo com a ótica dela, né? Contando aquilo que ela quer contar, omitindo aquilo que ela não quer. E aí, o grande barato é que, às vezes, o flashback que é contado pela empregada, depois é contado pela esposa também, com diferenças, né? Com dados diferentes, com coisas diferentes. E assim sucessivamente. Então, cabe ao inspetor de polícia e também ao público descobrir quem das 3 ali está falando verdade. E o que realmente está acontecendo, né? Quais são os dados verdadeiros e quais são as mentiras, o que está sendo dito de verdade, o que está sendo omitido. E é um grande jogo. É muito interessante isso. E é bem gostoso de fazer. E o público realmente se envolve, porque ele também quer realmente ser aquele parceiro do inspetor de polícia, desvendar aquele crime. De verdade, mas eu vi o vídeo, né? E quando vocês fizeram, acho que foi no Instituto Benjamin Constant, não foi? Então, eu achei legal, achei incrível como é que chama? O conteúdo de energia que os personagens, né, que os atores colocam em cada fala, né? Eu achei muito aquilo
me marcou bastante, sabe? Com pouco, não tinha cenário, eram só eles, né? Na peça e no palco, e isso e dava para. Então, assim, é interessante saber agora esse bastidor, né? Que eles estavam querendo fazer uma peça de suspense, e ali era o momento e tal. Então, é bem. Elaine, a gente tem, assim, no grupo, você assistiu o ensaio, né? A filmagem de um ensaio Ah, da aquilo ali é um sua reunião. ensaio. Foi um Ah, tá. ensaio. Por isso que a gente não tinha cenário, porque geralmente na Ah, apresentação a tá. gente tem cenário, tem o piso tátil que a gente usa no chão para os atores, Uhum, né? uhum. Aquela gravação era um ensaio somente, então por isso que Não, não tinha nada. é, Mas sim, mas mesmo assim, mesmo não tendo, mesmo é isso que é interessante, né? Um simples ensaio, realmente parecia que era um ensaio, parecia mesmo, mas eu fiquei um pouco na dúvida se era ou não era, eu te confesso. Mas e ainda assim eles conseguem passar essa energia, né? a gente Essa, faz muito trabalho de muito laboratório, né? Muito laboratório dos personagens, das cenas. Então a gente trabalhou realmente jogos, a gente trabalhou jogos com os atores para trabalhar um pouco dessa coisa, questão. Trabalhamos jogo de xadrez, eles sendo as peças desse jogo de xadrez. A gente fez um laboratório assim, eles serem peças de jogo de xadrez. Então a gente trabalha muito com laboratórios, com vivências do personagem, das situações da peça, do clima. A gente faz muita vivência. E fora sim, isso, é isso. O grupo de teatro, o grupo Corpo Tátil, ele é um grupo que é com muito movimento, né? A gente trabalha muita movimentação. Não é um teatro parado. Porque às vezes a sim, gente pensa assim, é um teatro com deficientes visuais. Então deve ser um teatro só de fala, paradinho, só falando. Não, no sim, nosso grupo não. O nosso ex- grupo tem os atores saem da coxia, entra por outra, desce para o público, sobe de novo, canta, dança. É um teatro de muito movimento. E por isso que a uhum. gente trabalha muito essa questão da energia, como você falou, né? A energia do personagem, da movimentação. A gente tem É, um trabalho grande de expressão corporal também. porque me surpreendeu o fato de que, assim, eu nunca. É uma interpretação muito mais intensa do que a interpretação do ator vidente. Isso que eu percebi, entendeu? É uma interpretação, ela, não sei, isso faz parte? Você já reparou isso? Ou é só uma impressão minha, talvez até equivocada? Eu não sei, Elaine, porque assim, como eu trabalho há muito tempo, a gente tem um trabalho muito longo, eu já não consigo mais perceber a diferença, Sim, entendeu? A única coisa que eu percebo é que a gente faz um trabalho assim muito grande de construção do personagem, construção da peça, entendeu? De compreensão de todas as situações que estão acontecendo, de vivenciar. Então, talvez essa questão da energia que você esteve já falando tem muito a ver com essa questão da vivência, sim, do laboratório que é feito, porque a gente não trabalha muito só o texto, entendeu? Só o texto, só o decorar. Decora o sim. texto e vamos fazer esse texto em cena. Então, não tem muito só o Uhum. decorar, tem o compreender, tem o vivenciar aquela peça, vivenciar cada situação, vivenciar o personagem. Então, eu lembro que a Vanessa, que fazia a empregada, a gente fez um trabalho longo com ela. Ela assistiu vários vídeos de pessoas nordestinas falando, porque o personagem dela vem do Ela Rio não é Grande do Norte. ela não é Ela nordestina? não, ela é Incrível, carioca. Não, e ela fala com puxando mesmo S. Ela tem não, uma ela fala bem carioca. E muito aí boa. ela assistiu diversos vídeos de mulheres nordestinas falando, para que ela conseguisse achar o sotaque dela, né? Então, no início eu Sim, falava, Vanessa, não faz sotaque, não faz, porque senão vai ficar uma coisa caricata. Vamos primeiro entender o personagem, compreender essa empregada,
todas as situações que ela passa, essa preocupação dela estar indo numa delegacia dar o depoimento, uma pessoa que veio há pouco tempo de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte. Vamos compreender esse personagem, esquece sotaque. E aí ela foi fazendo, e depois chegou um momento que eu falei, bom, agora você vai começar a pesquisar o sotaque. Então, assiste vários vídeos de pessoas nordestinas falando. Procura, de preferência, pessoas lá do interior do Rio Grande do Norte. Pesquisa isso na internet, para você achar o sotaque certo. E aí foi quando ela começou a ouvir vários. Aí teve uma vez que ela até me mandou, eu estava em casa, ela me mandou, Marília, é essa, a minha empregada fala assim, é assim que ela fala. Eu descobri, é assim que ela fala, eu quero falar igual a ela. E aí ela já começou também a colocar particularidades, né? Ela começou a mudar algumas palavras do texto e dizer, não, essa palavra não tem que ser falada dessa forma, Marlíria. Essa palavra tem que ser falada dessa, porque o personagem de lá, desse lugar, fala assim. Então, Uhum. ela começou a fazer uma pesquisa, mas depois que o personagem dela já estava mais ou menos compreendido, né? Compreendido. Perfeito. Ela fez uma pesquisa de sotaque. E aí não ficou caricato, né? Não ficou caricato. Não. Já tinha uma compreensão do personagem. Então o sotaque ele vem entrando aos pouquinhos, né? Uhum. Depois. É isso. Muito bem. Então, Marli, Importante só agora, acrescentar, Aline, desculpa, só acrescentar essa fala da Marlíria, para explicar um pouco dessa estrutura do início desse processo, né? Então, a gente tem uma metodologia que a gente trabalha para que isso ande de forma coerente, né? Então, a gente sempre começa, mesmo esse grupo já se conhecendo, já tendo trabalhado juntos, a gente sempre começa com um trabalho de sensibilização, de interação e de colocá-los no ambiente da peça. Então, a gente trabalhou com um filme, por exemplo, Beijo no Asfalto, porque a gente queria trazer essa ambientação Nelson Rodriguiana, sabe? Essa coisa do suspense, essa coisa desse conflito desses personagens. Então, pensar desse personagem que ele nunca é puro, ele sempre tem uma dualidade, sempre tem um conflito dentro dele mesmo, então ele nunca é o bonzinho ou o malzinho. Então, sair dessa dicotomia. Então, a gente sempre começou assim, trabalhando toda essa ambientação, eles trabalhando jogos, brincando com os personagens aleatoriamente, sem fazer o personagem de si, né? Então, independente de eu for fazer outro personagem, a gente começava a brincar com todos eles, todos os personagens, para eles sentirem, né, realmente essa ambientação, essa energia. Depois desse processo, aí a gente começa a entrar também, por exemplo, no caso da Vanessa, que era empregada, a gente trabalhou também com aquele filme Domésticas, né, para ver muito esse engraçado. referencial, aí maravilhoso, né? Sim, E ali maravilhoso. você tem vários sotaques, vários tipos de empregadas, enfim, para ela começar a realmente entrar nessa vivência desse personagem, né, desse universo, e tentar se construir dentro disso, e não uma coisa que a gente ia dar para ela, né? Como que você se relaciona com essas todas domésticas que você está vendo nesse filme, as domésticas que você conheceu na sua vida, e esse sotaque, né? Se eu não me engano, a mãe dela é nordestina, então ela também tinha esse registro um pouco na família, ou alguém da família dela. Então, isso tudo contribuindo para essa criação, né? E uma terceira etapa, a gente trabalhava muito em núcleos. Eu me separava um grupo e a Marlíria ficava com outro para trabalhar os pontos específicos daqueles personagens, né? Então, os detalhes que precisavam ser trabalhados em forma de núcleos mesmo, né? A relação que esses personagens têm, então a gente brincava de fazer jogos fora da cena, então como foi antes dessa cena aqui que vocês estão lendo? Então desmembrava toda a peça em microcenas e fazia antes e fazia depois, e isso tudo, e eles criando, pensando, nossa, mas se essa cena tivesse rolado, e se essa briga tivesse acontecido, como seria isso? Isso tudo eu acho que contribui para essa intensidade que talvez você vê na É muito estão muito forte. imbuídos daquilo tudo ali, né? Então, talvez seja... Eu acho, eu não sei, aí como eu falo, né, assim, eu nunca tinha visto uma peça encenada por atores cegos.
Foi a primeira vez. Então, eu não sei se essa surpresa vem de uma expectativa que eu tinha em relação ao que seria. Eu sei que eu achei de uma intensidade, para mim foi impressionante, assim, a questão dessa intensidade, sabe? Por exemplo, a nordestina, eu achava que ela era nordestina, sabe? Assim, enfim, muito legal. Aline, você quer completar ou já está respondendo a pergunta inicial? Que é sobre o processo, Sobre o processo, é basicamente isso, né? A última etapa é essa separação em núcleos, né? Para a gente aperfeiçoar assim, nunca estanque, né? Nunca é uma coisa estanque, eles são separados em núcleos e acabou. Não, a gente faz esses momentos dos núcleos porque tem atores que vão ter questões específicas para trabalhar. Por exemplo, tinha uma cena que as atrizes, a gente fazia um flashback em que as atrizes elas saíam daqueles personagens da peça para criar um ambiente de cabaré. Então, todas as meninas da cena, elas viravam essas dançarinas do cabaré. Então, elas se descolavam daquele personagem, da empregada, da esposa, para se tornar essa mulher dançarina num cabaré. Só que você tem também, né, isso depois a gente pode até aprofundar, mas a própria questão da deficiência visual, você usa esse nome, deficiência visual, mas ele é um espectro, né? Então você tem desde o cego que ficou cego depois de adulto, você tem a pessoa que já nasceu cega, né, que é o cego congênito, você tem a pessoa com baixa visão, e nisso você também tem o espectro, né? Você tem diversas formas de baixa visão. Como é que essa pessoa foi afetada pela baixa visão e se é periférico, se é central, enfim, tem uma série de informações mais específicas que a gente não aborda tanto, mas que a gente utiliza na nossa prática. E isso vai fazer com que o referencial que essa pessoa tem. Então, o que eu quero dizer? Porque teve uma atriz que é cega congênita, e quando a gente falou dessa cena do cabaré e da sensualidade que precisava ter nessa cena, essa atriz não sabia o que era sensualidade. Olha. Sensualidade é um conceito muito abstrato, e a gente, quando fala em sensualidade, a gente já vê, né? Já enxerga no nosso mapa essa cultura visual que a gente tem de o que é uma mulher sensual. Aí você já imagina, você já forma toda a imagem ali. Então é muito mais fácil para um ator criar uma mulher sensual. Claro que você pode mergulhar em outras sensualidades possíveis, mas eu digo assim, primeira imagem já vem, né? Então para ela isso não era tão fácil assim. O que é isso, né? Então a gente teve que trabalhar um laboratório especial para se desenvolver a sensualidade nela, junto com as outras meninas. No entanto, a gente tinha uma atriz que ficou cega aos 15 anos, né, Marlíria? A Sara? Ou por aí, 14, 15 anos. Ela era baixa visão e ela ficou totalmente cega com 15 anos. Então, ela tinha todo o referencial visual. Então, ela passava a mão no corpo e fazia coisa das curvas. Para ela, esse referencial visual era a sensualidade, né? Então, isso a gente teve que trabalhar num laboratório específico para que isso fosse colocado na peça de forma que todas elas pudessem fazer ao mesmo tempo, né? Aquele flashback que entrava no cabaré, todas elas fazerem aquela coreografia, né? Mas para ela ser criada, ela precisou passar por essa sensibilização uniforme, né, das atrizes. Então isso é um detalhe, né? Então a partir daí a gente vai construindo toda a peça, depois se une os ensaios gerais e vamos acertando os pontos e até a estreia. Maravilha. Agora vamos passar para o Felipe. Felipe, está me escutando? Então, você pegou a pergunta? Não, sobre o processo, né? Sim. Eu não participei do início desse processo, né? Essa peça em específico, o Assassinato do Souza. Já tinha participado de outros processos anteriores,
vamos dar o tempo para falar de tempo, uma peça que a gente fez anteriormente, né? Mas do assassinato eu não participei. Então, quando eu entrei, a peça ela já estava montada. E aí você tem uma outra maneira de trabalhar, né? Sim. Acaba tendo a referência do outro ator que fazia, né? Só que ao mesmo tempo você tem que pôr, você tem não, né? Mas é meio que você mesmo como ator se obriga a criar o seu jeito, a criar, claro, com a referência do texto e tudo mais, mas você criar a sua personalidade. Então, quando eu Uhum. entrei, já tinha, né, muita referência do outro ator, mas eu tive que colocar a minha identidade também, colocar a minha forma de colocação de voz, de corpo, até Uhum. porque o outro ator que fazia era o único vidente, então corpo, como ele se movimentava, é um corpo diferente do meu, né? Uhum. Pelas referências também visuais que ele tinha. Uhum. E aí essa peça ela tem uma coisa muito diferente, vamos dizer assim, muito intensa, que são dois personagens em um só, mas que bastante distintos um do outro, que é o policial, né, que é o investigador, e o Souza. Então, o mesmo ator, né, que sou eu agora, é, faz os dois personagens. Então você tem uma Uhum. troca muito rápida e brusca de personalidade. Você é o investigador e no outro momento você é a pessoa que foi assassinada. Então, e, tipo, raciocinar de uma forma muito rápida, muito Aham. intuitiva. Acho que foi uma dificuldade maior que eu tive no início do processo. Mas, como a gente sempre diz, é muito laboratório. Eu já tinha visto a peça antes, comecei a estudar o texto. Ele, além de ser grande, o problema não é nem o tamanho, mas a complexidade que o texto exige. Uhum. É um texto muito rápido, é o policial, ele tem uma característica, o Souza ele tem uma outra, né? Então você tem umas nuances muito grandes, assim, muito diferentes entre os personagens. Eu acho que isso que foi o fato que fez ficar entusiasmado e um pouco preocupado também. Só um pouquinho, né? Aqui no início do processo, mas isso é gostoso, é muito legal quando você tem esse tipo de nuance e você sai da sua zona de conforto, você fica inquieto, né? Isso começa a mexer na tua inquietude como ator. Isso é Uhum. bacana, vive dessa inquietude, né? E aí, claro, tive muita ajuda, assim, meus colegas, para me colocar mesmo nos personagens e, claro, sempre respeitando também o que eu posso fazer sem querer imitar o outro ator ou querer fazer do jeito dele, mas colocando a Sim, identidade, sabe? sim. Mas, mas foi legal. Que Tá bom, sendo. é. Com certeza, porque tá, ainda vai estrear, né, no nosso, lá no nosso espaço, né? Que você participou da montagem no Benjamin Constant, Não, do Benjamin Constant não. então você vai. Já Tá, beleza. Então então maravilha. Gente, eu vou agora passar para uma outra pergunta, tá? Eu queria perguntar para vocês como é que está sendo, vocês que são atores, né? O trabalho de vocês no grupo, trabalho de pesquisa do grupo, o trabalho também, tudo que envolve sair de casa, né? Mas especialmente focando no nosso projeto, né, no assassinato do Souza, como é que está sendo para vocês a continuidade dos trabalhos durante a pandemia? Como é que está sendo isso para vocês, Marlíria? Pois é. Quando começou a pandemia, a gente estava no meio dos ensaios, né? Nos preparando justamente para a estreia no Centro Cultural da Justiça Federal. Então, a gente começou a ensaiar, reensaiar, né? Esse ano em fevereiro, e quando foi na metade de março, a gente ia estrear em maio no Centro Cultural,
E quando foi na metade de março, a gente entrou no período de quarentena. Aí tivemos que interromper os ensaios. E aí fica, né, aquele período inicial, eu acho que estava todo mundo muito perdido. A gente Sim, parou tudo realmente, porque ninguém tinha muita ideia do que fazer, né, de como continuar. Aí a gente, no finalzinho de abril, mais ou menos, a gente decidiu voltar os nossos ensaios, os nossos encontros de forma online. Então, no finalzinho de abril, se não me engano, a gente já voltou, passou a fazer os encontros toda quarta-feira, de 4 às 6 da tarde, que é isso que a gente continua fazendo, né? Então, toda quarta-feira, de 4 às 6 da tarde, a gente voltou ao trabalho. E aí, o que a gente estava fazendo? O que a gente continua fazendo, na verdade. A gente decidiu que ia fazer focar muito em trabalhos de voz, fazer exercícios de voz, continuar fazendo trabalho de voz. sim. Jogos teatrais que desse para fazer, a gente faz alguns jogos teatrais que dão para fazer online, porque tem outros que não dão. Então, a Aline, tem o Victor também, que faz parte da equipe, que são os professores, são as pessoas que trazem ideias de dinâmicas, de coisas para que a gente possa fazer. E aí a gente faz. Na metade do tempo, a gente está fazendo leitura da peça, O Assassinato do Souza. Então, a gente está fazendo essa leitura online mesmo, cada um na sua casa, um fala aqui, outro fala lá, e a gente vai trocando ideias, vai discutindo. Até porque tem pessoas, como você já viu agora, Felipe, que entraram depois, porque o personagem do inspetor de polícia e o Souza eram feitos pelo mesmo ator, que era o Maxi, que era o único ator que enxergava no grupo. É o ator vidente, né? Que a gente chama de vidente. Que enxergava no grupo, era feito pelo Maxi, é o único. Só que o Maxi saiu no final do ano passado. E aí o Felipe, que já trabalhava no grupo Corpo Tátil há muito tempo, só não participou da peça O Assassinato do Souza, a gente chamou ele novamente para voltar e fazer esse personagem. Então ele pegou esse ano esse personagem e aí a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando essa leitura, essa compreensão do personagem, tudo isso de forma online, toda quarta-feira, Ah, entendeu? que ótimo. É isso. Aí a gente tem tentado continuar de Sim, forma online. É claro que é é, muito mais complicado, né? Tem as sim, nossas limitações, a limitação claro. da rede, mas a gente está conseguindo fazer isso. Maravilha. É meio essa, eu tenho ouvido, né, e visto na internet que é meio a solução que as companhias de teatro estão tendo, né? Fazer essas Exatamente. leituras online, né? Para não morrer, né? Mas não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. Você não se distancia, né, do projeto, porque se você deixar o projeto lá parado, né, você vai criar um, um hiato muito grande, né? Exatamente. Quando a gente tivesse que voltar, a gente praticamente teria que voltar da estaca zero, entendeu? Exatamente. Porque É tem como se tempo que ficou parado. é por isso que também isso é como se é manter a cena viva, né? Viva, é por isso que é o Sim, projeto Viva a Cena, né? Porque o que que as pessoas estão fazendo de teatro para manter o teatro vivo, né? Para ele não ficar parado, porque se parar, você vai ter que passar da estaca zero, partir da estaca zero. eu mesmo tenho assistido várias peças online, estou gostando muito. Sim, Enfim, nunca vai ser a mesma coisa, mas é é, sempre uma forma do teatro continuar nesse período. sim. E é E muito legal. E o interessante é que as peças online, algumas que foram gravadas, são peças já montadas que a pessoa vai lá e grava, né? Aí você Outras pode não, disponibilizar. Outras não, como é o caso do Assassinato do Souza, que está no processo. Então, esses são os projetos mais atingidos, né, pela pandemia. exatamente. Mas, Mas nessa quarentena também muitas pessoas estão fazendo monólogos online. Eu tenho assistido alguns, eu assisti semana passada Matheus Nastergalli, sim, assisti ontem a Denise Fraga fazendo monólogos. Enfim, eles estão tentando adaptar
o Sim, teatro para essa nova forma, e que é bem interessante também, né? Uma forma da gente continuar assistindo teatro e fazendo também. exatamente, exatamente. E, e até uma discussão, né, que está se colocando agora, né, que teatro é esse que se faz no vídeo, né? Né, que, qual é o nome dessa nova linguagem que está nascendo, né? Porque não é cinema, não é vídeo, né? E não é teatro. Então, mas é teatro, será, entendeu? Será que vai surgir daí né? Então é uma discussão que a gente sempre, né, pensa sobre o que está acontecendo. Mas podemos passar para a Aline? Aline? Oi. Oi. Então, a respeito, completando, né, um pouco com o que a Marlíria está falando, o que a gente tem tentado, assim, a nossa preocupação é sempre também ver o quanto que essa pessoa tem acesso, né? Nem todos vão ter acesso, nem todos vão estar podendo, vamos dizer assim, se adaptar, né, tão rapidamente, tão facilmente, né? Uhum. Um exemplo disso é que a gente tem o Instituto, né? Também, né? E o Instituto a gente oferece oficinas, né? Então a gente Uhum. estava no início de março começando a oficina e aí tivemos que parar. E essas oficinas são para pessoas que nunca fizeram teatro, pessoas de fora, né? Então Uhum. a gente estava num processo assim iniciante, né? De introdução. Essa pessoa, o Nossa. mundo do teatro foi interrompido. E a gente até tentou retomar isso nesse momento via internet, muitos não conseguiram. Sim. Entendeu? Então, muitos não respondem as mensagens, a gente não sabe se está tendo acesso, e assim, não sabemos. Então, agora, alguns que a gente conseguiu contato e que vão ter acesso, que vão ter enfim, o celular, a internet para poder fazer as aulas, a gente vai começar a fazer aula em agosto, online. Vamos retomar. E eles estão sentindo muita falta, principalmente esses que conseguem, né? Mas, no entanto, a gente perdeu uma outra parte que estava ali, né, com a gente. Então a gente tem Sim. que sempre olhar para esses dois lados, né? Sim. Vai ter uma galera que vai conseguir, mas tem também os outros que infelizmente não vão ficar. Então esse está sendo a nossa estratégia. O grupo Corpo Tátil, a maior parte pode participar. Então a gente está fazendo esses encontros, né? Agora a gente vai começar também um trabalho de corpo, um trabalho de voz, que era um processo que a gente estava fazendo já no ensaio, né? De sensibilização, consciência corporal, para eles cada vez mais se apropriarem desse corpo e continuar isso dessa forma, né? Que é a forma que a gente está conseguindo agora. Uhum. Sim. Também tem um workshop que a gente está oferecendo, que depois a Marlíria mais para o final deve falar, né? Que também é uma forma da gente continuar esse diálogo, né, do nosso trabalho dentro Sim. da atuação com a pessoa com deficiência e tal. Também são essas as estratégias que a gente está buscando, né? Perfeito. E Felipe? Cara, Aí. então, é interessante quando acontece esse tipo de paralisação forçada, vamos dizer, que você faz tudo que tem para fazer no início. Chega um tempo que você fica, cara, o que eu vou fazer agora? Tem mais para fazer, né? Então, e para você Ah, que é artista, né, para a gente que acaba mexendo com a questão da criação, é tem um ponto positivo, vamos dizer assim, não obviamente da pandemia, mas da criação em si, que você tem esse tempo de criar. Então, eu acabo sim. lendo bastante texto, vendo as intenções, estudando mesmo texto, aí vou fazer outras coisas também, eu componho, então volta e meia Uhum. sento aqui no computador, aí pego o teclado, aí vou compondo, vou escrevendo, porque, né, você tem que fazer alguma coisa, e nada melhor do que usar a mente para isso, né? Sim. Usar a criatividade. Então, nesse aspecto, Perfeito. trabalhando bastante dentro de casa. Assim. É. E Sim. a gente tem esses encontros também que agregam bastante, né? Porque você não enferruja, você está ali sempre mexendo com o texto, dialogando com as pessoas, interagindo, né, com os colegas, vendo as intenções já, porque o legal é que você não está lidando com a parte corporal, mas está lidando com a palavra. Então você já começa a testar algumas nuances do teu personagem na questão vocal, na questão de intenção de fala, né?
Então, está sendo proveitoso, assim. A gente tem tentado fazer proveitoso. Sim. Tem aspecto, né? Inclusive, muitos editais, né? Houve oferta de muitos editais para essa fase da quarentena, né? Apesar de que alguns com prazo muito curto, outros nem tanto, mas eu acho que a arte, ela, nesse momento, ela foi favorecida no sentido de ter um pouco mais de tempo, a pessoa, o artista que trabalha fora e que é artista, né, ele não precisa se deslocar até o trabalho, ele trabalha de casa, então aquela hora que ele tinha para se deslocar, ela soma como tempo livre, né? Então, faz o artista... Oi? O artista ele lida muito com a questão da criatividade, É, né? Por isso que a gente fala, a gente trabalha com a mente. E exatamente. trabalha, né? Exatamente. Muito, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que isso é um dos pontos positivos, e não só para o artista, né, mas para todas as pessoas que ficaram mais tempo em casa e puderam olhar mais para os filhos. Parece brincadeira falar uma coisa dessa, porque está todo mundo querendo, né, matar cada um, né, pelo que eu estou sabendo por aí. Mas, assim, ter mais contato com as pessoas que estão ao seu redor, mais próximo, né? Pensar em coisas mais delicadas, porque quando você sai daquela correria do dia a dia, né, sua cabeça tem mais tempo para pensar, né? Então você desenvolve também uma sensibilidade. Eu acho que tem esse lado positivo. Claro que isso para quem não que pôde fazer a quarentena, né? Porque para quem tem muita gente que não pôde fazer. Então, para quem não pôde, tá, eu não consigo nem imaginar, mas está sendo um inferno, né? Porque você não tem nem esse tempo, né? Que a gente está falando que foi o ganho, né? Mas enfim. Agora então, Felipe, e agora eu vou passar para a terceira pergunta. Felipe, você já completou? Quer fazer mais alguma, falar mais alguma coisa? É isso mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou aqui abrir minha perguntinha, minha cola. Oi? Aham. Tá, então a minha pergunta agora é sobre a questão, como a gente está falando de quarentena, né, que o uso da internet aumentou muito e ele passou a ser o nosso elo de comunicação, o único elo, né, de contato com as outras pessoas com quem a gente precisa falar, conversar. Haja vista este debate, né, sendo feito por videoconferência. Aí eu queria saber de vocês como é que está a acessibilidade, né, da web, né? Porque para o deficiente, a pessoa com deficiência visual, certo? Então, porque vocês tiveram que usar mais essas ferramentas. E como é que está sendo isso? Vocês estão achando que ela tem acessibilidade suficiente? Ela está dando conta? Marlíria? Eu acho que a pessoa mais indicada para falar isso é o Felipe, né? Sim, Responder essa pergunta aí é o é Felipe, verdade. Toda né? razão. Eu acho que mais, assim, eu acho que para a gente que enxerga já está sendo uma experiência nova, né? Para mim tem sido uma experiência nova. Mexer nesses aplicativos, usar esses aplicativos, é uma experiência nova. É difícil, é uma coisa que eu, pelo menos, estou me adaptando ainda a usar, aprendendo a usar. Então, eu imagino que para a pessoa com deficiência visual seja mais difícil ainda, porque me parece, e aí a Felipe vai saber explicar melhor, mas me parece que esses aplicativos eles ainda não têm uma acessibilidade boa para o deficiente visual, né? Não tem essa acessibilidade, mas eu não sei exatamente responder se tem ou não. Mas eu acredito que não tem, porque, pelo menos pelo que a gente percebe, é tudo muito visual, né? São aplicativos muito visuais. Então, eu acho que deve ser bem complicado.
bem mais Uhum. difícil, né? Você ter que lidar com liga a câmera, vira a câmera para você e aperta. É tudo muito no ícone, né? Ícones, são desenhos, são ilustrações. Então, acho que deve ser bastante complicado. Mas eu prefiro que a Aline e o Felipe falem mais sobre isso aí. Vamos então passar a palavra para o Felipe. Ah, cara, então, nessa pandemia eu tenho, assim, realmente descoberto vários aplicativos. É tanto aplicativo, assim, de videoconferência. Aham. Descobrindo, sinceramente. Acho que, sei lá, esse aqui é o terceiro já que eu tô descobrindo. Já mexi no Zoom, no Meet, por aí vai. Uhum. Ah, assim, tem uma acessibilidade, ela existe, os botões, como a gente costuma chamar, porque o cego, ele não lida com o ícone, ele lida com os botões. Então, determinados botões, às vezes, não vê o que a gente chama de etiquetados, que são aqueles botões com os nomes. Vem só Uhum. aquele ícone, ícone vermelho, por exemplo. Mas como é que a gente vai saber que tem um ícone vermelho justo para fazer aquilo? Né? Uhum. Às vezes fala muito isso, de ter ali o botão, mas você não sabe para que serve aquele botão. Não vem o nome. Mas na questão de videoconferência, eu tenho até me dado bem, assim. Tem uns botõezinhos ali, ativar o microfone, câmera. O chato é só posicionar a câmera, essas coisas, assim, que eu sou uma negação para isso, eu confesso. Aham. E esses aplicativos, eles mudam muito, tipo, uma vez ele tá na câmera frontal, depois ele tá na câmera traseira. Você nunca sabe quando é a Uhum. traseira ou quando é a frontal. Aí você fala, não, vira pra direita, vira pra cá. Muitas coisas. Uhum. O cego não lida muito bem Sim, com pelo menos o eu, né? sim. Mas assim, tem uma Mas... acessibilidade, ela existe. Ela existe. Uhum. Os aplicativos mesmo, eles já estão tomando muita é, tem que ter uma acessibilidade não só para cego total, como para baixa visão. Tem aplicativo que permite que você amplie um pouco mais a letra para quem tem uma dificuldade visual reduzida, poder enxergar um pouco melhor. Uhum. Né? E esse que eu falei, né, já com o nome e tudo mais, facilita muito o cego total. Né? Mas não são Uhum. todos. Às vezes a gente acaba se aventurando nos aplicativos e a gente deixa de usar porque não tem acessibilidade. E Uhum. fica É. muito difícil. Mas vai de aplicativo para aplicativo. Uhum. Bom, mas pelo menos você está tendo, você está conseguindo, está acessível ao ponto de você poder, né? É, Ela é uma boa notícia, é bom saber, né? Que essa acessibilidade ela não está tão aquém do esperado, né? porque, na verdade, as empresas mesmo, tanto desenvolvem os aplicativos, como empresas de software, mesmo para programas de computador, já estão tomando essa consciência. Há uns, sei lá, uns 5 Uhum. anos atrás, isso era muito difícil. Sim. Aplicativos totalmente inacessíveis, que era justamente com esses ícones que eu falei, né? Você não tinha nenhum botão de referência, você não tinha nada. Hoje em dia, não, Uhum. já tem desenvolvedores pensando já na questão da acessibilidade. O próprio celular mesmo, ele já vem com essa acessibilidade inclusa nos aparelhos. Foi uma coisa que dificilmente, antigamente você tinha que comprar um aparelho específico com acessibilidade. Uhum. O seu celular, por exemplo, eu não ia conseguir mexer. Uhum. Eu tinha que comprar um específico para Entendi. poder mexer. Hoje em dia já está mais fácil. Que ótimo, né? Eu acho que a internet talvez ela seja mais acessível até do que o, o nosso dia a dia, né, das calçadas, das faltas de rampa, para outras, para outras deficiências também, não só né, da visual, né? Se a gente Ah, tivesse na rede mas, tão boa quanto na internet, a coisa estaria um pouco melhor. não é? Então, Um pouco melhor. muito bem. Agora, a Aline ainda não falou, né, sobre essa questão. Oi, Aline. Oi. Então, eu tenho uma visão um pouco mais
crítica a respeito disso, porque eu acho que se por um lado você tem, no caso o Felipe está dando a experiência dele, né? Essa vivência dele com alguns apps que ele consegue ter uma acessibilidade e tudo mais, em outros que ele até desiste, mas se a gente for colocar no sentido mais amplo de acessibilidade na web, eu acho que esse momento da pandemia ele ampliou as desigualdades. Acho que ele colocou assim uma luz e uma clareza em quanto que isso precisava ser mais acessível, né? Então, se você pensar o surdo, por exemplo, né? Como é que você vai ter em todas as apresentações ou um intérprete ali para, né? Ou uma legendagem para quem tem baixa visão. Então, você tem que estar pensando em que tipo de público que eu quero acessibilizar, vamos dizer assim? Vai ser só a pessoa com deficiência visual? Vai ser só, né? Então, eu acho que pensar essa questão da acessibilidade na web, ela também tem que passar por aí, né? Senão você acaba elegendo uma deficiência para ela. Isso vai ser acessível para o cego ou para a pessoa com baixa visão, mas não vai ser acessível para o surdo, né? Então, isso é uma questão. Até eu vi recentemente, participei de um seminário, eu achei até interessante até divulgar aqui, tem um movimento que se chama Movimento Web para Todos. No Instagram é WPT, né? P de pato, T de tatu. Né? Então, Movimento Web para Todos, e eles dão várias dicas. Por exemplo, uma dica simples, pegando essa questão da deficiência visual, é a descrição da imagem. Então, você está tendo uma série de lives, uma série de informações e tal, mas se você não tiver coisas interessantíssimas acontecendo, vai ter a peça do fulano, vai ter não sei o quê, mas se você não tiver ali uma descrição da imagem, das informações que estão naquele cartaz, a pessoa com deficiência visual ela não vai saber. Então, ela está na internet, ela tem acesso à internet, mas, no entanto, ela não vai saber o que é aquilo, né? Que informações são essas, que atividades são essas que estão acontecendo. Então, eu acho que é interessante saber que tem alguns aplicativos que tem, mas também mostra que, de certa forma, elegem algumas deficiências. É nesse sentido, né? Sim, Sim. perfeito. Só complementando, Uhum. rapidinho, sendo mesmo. Você tem essa questão da acessibilidade muito latente. A gente acaba debatendo bastante sobre isso, porque ao mesmo tempo você tem um viés que a coisa está acontecendo, que você está vendo aplicativos já próprios para deficientes, como aplicativo que descreve imagem, aplicativo que descreve o texto, que está em alguma, sei lá, que tá em algum papel, alguma coisa assim do tipo, que reconhece notas, e por aí vai. Você tem esse tipo de acessibilidade e você tem o tipo de inacessibilidade, que é a questão da audiodescrição, por exemplo, a falta de descrições em imagens, quando se coloca em cartaz. Você tem esses dois viés, né? Você tem um viés que está acontecendo, que a coisa já foi bem pior, foi bem mais difícil de se usar assim determinados aplicativos ou determinados serviços, porque não faltava. Na verdade, assim, não tinha consciência da acessibilidade. Depois da lei da inclusão e tudo mais, da questão da acessibilidade, isso começou a tomar uma consciência, mas a gente sabe que isso é muito lento. Para as pessoas tomarem uma consciência de que existe uma acessibilidade, de que existe pessoas que necessitam daquele recursinho que parece tão simples, mas que a pessoa realmente precisa, a pessoa tem que tomar uma consciência. E a gente sabe que consciência é uma coisa muito, principalmente no nosso país, ela é muito devagar, ela é muito lenta. A Aline falou da questão das lives, mas não só lives, como peças teatrais e tudo mais. Para você ter o recurso da audiodescrição, é praticamente uma luta. Né? Primeiro porque é caro, é um recurso bem caro, e muitos dos produtores ou das pessoas envolvidas não querem ter esse tipo de custo. A palavra é essa. Não querem ter o custo porque é muito caro e acreditam que não tenham realmente um porquê fazer isso. Então, já vi peças que tinha o intérprete, mas não tinha audiodescrição. Por exemplo, vice-versa. Então,
a questão da acessibilidade ela passa por uma complexidade muito maior, assim, Sim. O viés que acontece, mas você tem o viés da inacessibilidade ainda, da coisa que ainda não está acontecendo. Uhum. Sim, verdade. Elaine, eu queria fazer uma parte só Sim, para falar um pouquinho o que é a deficiência visual, que as pessoas, a gente está falando sim. deficiente visual, cego, tem hora que a gente fala baixa visão, e talvez tenha pessoas que escutem a gente e não vai entender essa diferenciação, né? Então, só Uhum. explicar que deficiência visual, ela abrange pessoas cegas e pessoas que têm baixa visão, né? Pessoas cegas são aquelas pessoas que ou não enxergam nada, ou às vezes têm uma percepção mínima, né, de luz, de cores, enfim, ela tem um resíduo mínimo de visão, bem pequenininho. Aí são consideradas cegas. E por isso elas têm que aprender braille, porque elas não conseguem aprender em outro tipo de letra. Já pessoas com baixa visão são pessoas que têm uma baixa na visão muito grande, né? Enxergam pouco, mas enxergam, entendeu? Então, elas a gente diz que pessoa com baixa visão são pessoas que, mesmo com recurso óptico, ou seja, óculos ou outra coisa, ela pode melhorar um pouquinho a visão dela, mas ela vai continuar tendo deficiência visual. Tá? Não é diferente de mim, por exemplo, que uso óculos, mas se eu boto óculos eu já consigo ver. Uma Uhum. pessoa com baixa visão são pessoas que têm um resíduo de visão menor e mesmo com óculos ou alguma outra coisa que melhore, elas ainda continuam com deficiência visual, tá? Uhum. E aí nessas duas, nos cegos e baixa visão, também tem vários tipos, né? Tem pessoas que nascem cegas, o cego congênito, tem pessoas que ficam cegas depois de adulto, que a gente diz que é a cegueira adquirida, né? Por acidente, por doença, por alguma outra coisa. Então, tem vários tipos. E na cegueira também tem pessoas que não enxergam nada, tem alguns que enxergam um pouquinho de luz, tem outros que só percebe sombras e claros, enfim. E a baixa visão também. A pessoa tem vários níveis, né, de enxergar, mas o baixa visão, ele geralmente consegue usar a tecnologia vendo, né? Geralmente o celular dele ele amplia a letra, ele tem uma letra ampliada, o computador também ele coloca uma letra maior, geralmente tamanho 26, 28, e consegue enxergar. É isso. A surdo-cegueira, né, também. Aí já é outra, Já é outra outra. questão, né? Eu estou falando só sobre a deficiência visual, porque a surdo-cegueira já é uma outra deficiência, entendeu? Já não entra no que a gente está falando. Surdo-cegueira é uma deficiência A parte. diferente, à parte. Deficiência visual é isso, é só cego e baixa visão. É só esse adendo que eu fiz, Elaine, só para as pessoas não ficarem com dúvidas. Sim, é muito bom esse esclarecimento mesmo, porque é uma coisa que deveria, né, a gente deveria ter essa informação, né, normalmente, até no colégio, né, mas infelizmente não temos, né, então é bom, a gente precisa mesmo saber, muito importante. Agora eu vou passar para uma outra pergunta, estou procurando aqui, um minutinho. Bom, então essa pergunta é especialmente para a Marlíria e para a Aline, né? Que eu queria saber como é que foi essa aproximação do universo da pessoa com deficiência visual. E se essa experiência, essa vivência que vocês têm, passaram a ter com pessoas com deficiência visual, se isso, de alguma forma, foi capaz de mudar a perspectiva de vocês em relação ao mundo. Então,
Como a maior parte das pessoas da minha geração, né, você até falou agora, né, que a gente deveria aprender um pouco mais Uhum, sobre essa deficiência nas escolas. Enfim, quando eu estudei e fiz faculdade, não se falava em deficiência, né? Hoje em dia, na uhum. faculdade, na maior parte das faculdades, já se tem uma matéria de educação especial. Na minha Ah, época, não é? tinha. Atualmente, eu acho que tem. Algumas faculdades já têm uma matéria de Olha, educação especial, que é bem mas, legal. mas todas as faculdades? Eu acredito que sim, Elaine. Eu não tenho essa, As mas a maioria letras? pelo menos tem. A Ah, maioria pelo menos tem. deve ser Uma de matéria. pedagogia. Uhum. Licenciaturas como optativa. Ah, sim, licenciaturas, perfeito. Não, perfeito, claro. Sim, e que já é um ganho, né? Porque antes não havia, né? Exatamente. Na minha época não tinha, não se falava em deficiência. Então, assim, a impressão que eu tenho é que na nossa época a deficiência era realmente, todas as deficiências eram invisíveis. Uhum, Invisíveis. A gente não falava, não se discutia inclusão, não se discutia acessibilidade, nada disso. Então, uhum. quando eu fui primeiro no Benjamin Constant, no Instituto Benjamin Constant, fazer um estágio de teatro, né? E aí Olha, foi um choque, porque na verdade eu fui sem saber que eu tava, o que que era lá, né? Estudava na Unirio, aí falaram, tem um estágio de teatro aqui do lado, aqui do ladinho do Instituto Benjamin Constant. Eu falei, oba, vou lá, eu tenho que fazer estágio, vou lá. E quando eu cheguei, eu descobri que o estágio era com deficiente visual. Eu levei um choque, porque eu falei, cara, eu não sei nada de deficiente visual. Eu não tenho ninguém, eu não tenho contatos com deficientes visuais no meu mundo, né? E na faculdade, na época que eu estudei, o que que eu aprendia? Teatro. Trabalhar teatro com pessoas que enxergam e não com pessoas com deficiência. Então eu sabia fazer teatro. E aí, quando eu fui fazer estágio, o pessoal do Benjamin Constant sabia o que que era deficiência visual, mas não sabia nada de teatro. Eu fiquei naquela loucura, né? Porque eu falei, peraí, eu tenho que pegar o que eu aprendi de teatro lá e o que ele sabe de deficiente visual aqui e tentar juntar as duas coisas, nossa, que lindo, lindo, as né? duas coisas, né? Mas no início não foi lindo não, Elaine. Ah, imagina. Eu sofri. A gente, na época do estágio, a gente fez um ano de estágio em 92 e nós éramos 5 estagiários. A gente, no final, a gente montou uma peça maravilhosa. A gente montou Proof de Fantasminha no final do ano com os alunos. Adoro. Mas até a gente chegar nisso, foi muito ensaio e erro. Porque não tinha ninguém para nos ajudar, ninguém. A gente foi realmente, vamos dar cara a tapa, vamos aprender fazendo. E aí eu fiz. E aí depois, quando eu fiz o concurso e comecei a trabalhar em 94 no Benjamin Constant com teatro, o que me chamava muita atenção é que os professores, mesmo os professores cegos, e os pais das crianças que eu estava trabalhando, queria que eu ensinasse, na expressão corporal, a criança a fazer aqueles movimentos visuais que a gente faz normalmente, né? Mandar beijinho, dar tchau, dançar a música da Xuxa. E eu ficava muito na dúvida, falando, gente, mas será que é isso que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer aqui? E foi aí que eu encontrei, em frente à Unirio, uma professora de expressão corporal lá da Unirio. E aí, quando eu falei que eu trabalhava teatro com cegos, ela falou: Nossa, Marlíria, eles devem ser muito mais soltos corporalmente do que nós que enxergamos, né? E eu, hã? Como assim? Ela disse: Sim, porque eles não têm a imitação para aprisionar, como a gente tem. E aí eu fui para casa pensando naquilo, né? Eu falei, cara, é uma grande sacada dela, porque na verdade é isso. Eu não tenho que ficar tentando fazer com que eles me imitem, né? Façam a expressão corporal de uma pessoa Sim, vidente. Eu tenho que fazer com que eles descubram a expressão corporal exato, deles, a exato. maneira como eles se expressam, a maneira como eles conhecem o mundo. E Sim. foi a partir daí que realmente aí deslanchou o meu trabalho, né? Quando eu tentei fazer com que eles me imitassem, parar com isso. E tentei fazer com Uhum. que eles construíssem a maneira deles se expressarem. Quando eu comecei a tentar entender como é que era o olhar cego. Eu digo que é olhar Olha, que cego. lindo. Como é que é o olhar cego?
como é que ele percebe o mundo, como é que ele percebe esse mundo e como é que ele expressa esse mundo, o corpo dele, entendeu? A partir da percepção dele, a partir do olhar cego e não do olhar de uma pessoa vidente. E aí, quando eu parei com essa supremacia, né, que a gente tem uma supremacia da cultura vidente, com essa supremacia da cultura vidente, de achar que o que eu sabia era melhor do que o que ele sabia, quando eu parei com isso e tentei entender o mundo dele, a coisa deslanchou, foi muito melhor, entendeu? É muito interessante. Até outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é diretor, e ele trabalha numa comunidade na Nova Holanda. E aí ele falou assim: Ah, Marlíria, as pessoas sempre me perguntam o que que o teatro pode fazer por essas pessoas. E eu sempre digo que a gente tem que perguntar é o que que essas pessoas podem fazer pelo teatro. Perfeito. E aí eu também achei aquilo muito legal, né? Eu falei, gente, é isso, realmente é isso. Porque o meu teatro ganhou muito quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual, sabe? A percepção de mundo, de teatro mesmo, se ampliou muito a partir dessa troca, dessa conexão, sabe? Foi muito legal. Maravilhoso, Marlíria. Lindo depoimento. Eu achei esse termo, olhar cego, fantástico, né? Porque é isso, né? É Exatamente isso. isso. E agora, Aline. Então, minha entrada nesse tema, ela passou por uma experiência com outros corpos, né? Eu estava fazendo licenciatura ainda em teatro na Unirio e eu estava fazendo um estágio, eu ia fazer um estágio, né? O primeiro estágio, e eu descobri que tinha um projeto que chamava Teatro Renascer, que era para um grupo de idosos no Hospital Gafré, aqui na Tijuca, né? E eu fui fazer esse estágio e eu estava acostumada, eu tinha trabalhado em ONGs com jovens e num teatro social, então aquela energia do jovem, do adolescente, jogos rápidos, né, aquele ping-pong, aquela correria. E quando eu fui para esse universo do hospital e desenvolver esse estágio com os idosos, aquilo ali já me foi uma quebra desse tempo, né? De entender que teatro não era só isso, que teatro não era só aquelas altas expressões corporais e que todo mundo, um pouco o que a Marlíria fala, né? Todo mundo pode se expressar, todo mundo tem expressividade, não necessariamente você precisa ter um corpo que possa fazer 1000 acrobacias para poder fazer teatro e se expressar, né? E ser expressivo. Então, a partir daí, aquilo já me deu um start, né? Então, tanto que a gente tinha uma atriz que ela estava passando, sofria de Parkinson e ela já estava no nível da doença que a mobilidade dela era muito reduzida. Então, ela ficava com aquele andador, né? E aí tinha uma cena que ela só passava na cena, transversal, e ela só olhava para a plateia. E assim, a potência daquele olhar era uma coisa Sim, absurda. Tudo ela concentrou naquele olhar. Que o corpo então, é dela só isso. empurrava o negócio. Então ali, para mim, eu falei assim, é possível criar a partir de qualquer corpo, Qualquer né? cor. Qualquer corpo Perfeito, você consegue criar. perfeito. Então foi a partir daí. Depois eu fui me abrir para essa questão da exclusão, né? E inclusão em outros estágios que eu fiz. Daí eu fui olhar muito para essa coisa da duas experiências que eu passei em escolas públicas, eu percebi a exclusão, né, de alunos com autismo ou com outra deficiência nas aulas de teatro, isso me incomodou muito. Essas pessoas eram deixadas num canto, anotando lá, fazendo um desenho, ou o que quer que seja, enquanto a professora estava fazendo altos jogos maravilhosos com os outros alunos, né? E eu falei, gente, por quê, né? E às vezes a professora nem sabia o que aquela aluna tinha, nunca nem tinha perguntado, ela é diferente, ela não gosta, sabe? E aí na minha monografia, eu fui estudar o Instituto Helena Antipoff, que é o Centro de Referência à Educação Especial aqui no Rio de Janeiro. Fui lá, fiz a oficina, estudei a oficina de teatro inclusivo. E nesse grupo, era um grupo assim com a professora Cecília, maravilhosa, era um grupo de cerca de 7, 8 alunos, mas variava.
e você tinha baixa visão, cegueira, autismo, né, o transtorno do espectro do autismo. Tinham várias deficiências ali conversando e jogando e fazendo teatro. E aquilo para mim foi uma coisa também que me tocou muito, né? Porque a gente tem dentro dessa questão, a gente tem uma coisa muito de ser o especialista, né? Ah, mas você tem que ser o especialista no autismo, o especialista no não sei o quê, o especialista no não sei o quê. E a professora, ela usava a ferramenta do teatro, percebendo percebendo as demandas daqueles alunos e conseguia fazer uma coisa junto, né? Então, que cada um tem, cada um pode contribuir com esse jogo, por exemplo, e ali a coisa ia rolando. Então, muito a partir desse diálogo com o outro, muito próximo. Então, muito mais do que você ser especialista no autismo, né? É você ser humano no sentido de ouvir o outro, de forma, você ter ampliado essa escuta, né? Mas Sim. muito ampliada, né? E depois, em 2016, eu conheci o Corpo Tátil, porque eu tinha acabado a graduação e eu queria continuar pesquisando. E eu queria sair desse lugar de pensar pensar atividades para a pessoa com deficiência, sabe? Eu queria sair desse lugar e eu queria pensar o artista com deficiência. Sim. Então, quais são as ferramentas, quais são os lugares que essa pessoa com deficiência pode ir para... eu sou uma pessoa com deficiência, eu quero ser atriz, por exemplo. Onde que eu posso ir? Onde que eu vou ser aceita? Onde que eu posso estudar? Perfeito. Então, foi daí que me deram uma indicação do teatro que acontecia no IBC, com a Marlíria, um teatro que tinha esse trabalho de desenvolver o ator, era completamente diferente de um trabalho terapêutico, porque a pessoa com deficiência vai lá para se distrair, né? Como tem muitas instituições, né? Um trabalho muito mais voltado para o assistencialismo, né? E lá não, lá eu via que tinha essa preocupação com a formação desse ator, independente dele ser cego ou ter baixa visão, mas não, a formação desse ator, vamos voltar, formação. O que ele precisa ser trabalhado? A voz, a entonação, o corpo, como é que ele melhora essa expressão corporal? Qual é a relação que ele tem com esse corpo? Sim. Então, aí me abriu a minha mente, falei assim, gente, Claro. é isso. Claro. E hoje eu desenvolvo no mestrado em cultura e territorialidade justamente pensar essa dimensão do artista com deficiência, né? Dentro das políticas de cultura, políticas públicas de cultura, e como que isso se estabelece sem ser nesse subgrupo da inclusão, entende? O ator que vai se apresentar, mas ele vai se apresentar num trabalho que é sobre inclusão, né? Um evento que lida... Não, eu quero... Como que você amplia isso? Como que você faz esse ator com deficiência circular em qualquer circuito cultural, como qualquer outro ator sem deficiência, né? Claro. Essa é a pesquisa que eu estou começando a desenvolver lá no mestrado, usando o Corpo Tátil também como referência. Eu acho que o diferencial de vocês é exatamente esse, né, do projeto do Assassinato do Souza, é isso, porque não é uma peça, é uma peça que tem atores cegos, né, ou com deficiência visual, mas o que está em jogo ali é exatamente isso, o ator fazendo teatro, o ator cego fazendo teatro. Não é o teatro, né, como terapia ocupacional, né, como se fazia antigamente, mas o teatro é o ator cego no teatro, é diferente, bem diferente. Eu acho que é isso que é o diferencial, isso que chama atenção no trabalho e na interpretação deles. Elaine, a gente sempre diz assim, a gente brinca sempre dizendo assim, a gente quer que a pessoa saia da nossa peça dizendo assim, cara, eu assisti uma peça hoje maravilhosa, incrível, com ótimos atores. Ponto. Sabe? Que a pessoa não precisa sair da peça pensando assim, hoje eu assisti uma peça com atores deficientes visuais, com atores cegos. Que isso não seja o mais importante, entendeu? O mais importante seja a peça, o trabalho. Mas eu acho que também tem uma singularidade da pessoa com qualquer deficiência, no caso, deficiência visual, né? Porque ela como aquela pessoa que você encontrou, quem foi que encontrou com uma professora que falou, nossa, então, né? Que é essa singularidade que eles têm, né? Isso que eles têm para trazer para a gente. Por isso que quando eu perguntei para vocês da perspectiva,
Pensando nisso também, né? Porque eu lembro que eu tive uma experiência com uma instalação lá no Museu Histórico Nacional para mostrar para a pessoa vidente, a pessoa que enxerga, como seria se você não tivesse visão. Como seria, como que o cego vê, né? Aí era um lugar que você entrava assim, totalmente escuro, mas não tinha um resquício de luz, e uma pessoa com deficiência visual te guiava. Aí mostrava o que tinha ali na frente e falava para você o que tinha na sua frente, entendeu? Você esbarrava nos. É um projeto lindo, eu esqueci o nome agora, que roda o mundo inteiro. E eu achei que. E realmente eu saí daquela sala com uma percepção alterada, sabe? Uma percepção realmente alterada, porque você vê o mundo sem ver, você liga funções Outros sentidos. na sua percepção que você nunca ligou. Oi, Andréia. Eu estou falando, desculpa interromper, porque eu não vi. Nada. Estou falando outros sentidos. Isso. Sim. Você viu também? Para vocês duas, eu sou a Andréia, do setor educativo, e a gente já teve no setor educativo, não sei se vocês recordam, pessoal, né, do CCJF, palestras com a Olenka, não sei se vocês conhecem, a Olenka lá do Instituto de Afeganistão. E eu lembrei, Elaine, que você está falando dessa sua experiência, e a gente teve no educativo uma oficina chamada Imprimindo Sensações. E essa oficina era uma oficina para não cegos, né? E em que a Olenka, e eu esqueci o nome da outra professora que trabalha junto com ela, eles fazem essas oficinas lá no Benjamin Constant com os cegos e com os outros, né? Com os de baixa visão e etc. E eles fizeram a oficina para não cegos com a gente. E aí, como que era? Era uma oficina de sensações e as pessoas iam imprimir as sensações no papel. E todas tinham que estar vendadas. Foi muito interessante a experiência. E quando você falou, Elaine, eu lembrei, Sim. Porque incomodou demais as pessoas, muito. É mesmo, Elas não conseguiram chegar ao final, né? E depois a gente fez a comparação dos trabalhos das pessoas, né? Não cegas, com as pessoas deficientes visuais cegas com baixa visão. E impressionante como que as cegas de baixa visão têm uma sensibilidade em termos de trabalho, em termos de arte, no caso que a gente foi, né, na mostra que nós tínhamos, muito mais interessante, a gente pode dizer assim. Eu acho que quando você não enxerga, você adquire mais sensibilidade nos outros sentidos. Então, a gente dava para eles sentirem o cheiro do café e depois desenhar, eram vários cheiros, depois tinham que comer, era o paladar, e a partir dali imprimir sensações no papel. Foi muito interessante, só que você falou, eu lembrei. Sim, muito bom. Muito interessante também. Ai, que ótimo. Obrigada, Andréia. Elaine, a gente também, né? A gente deu ano passado no Centro Cultural da Justiça Federal, você deve lembrar, Oficina. Uma oficina, né? Foi numa sexta-feira, durante 3 horas, para pessoas que queriam aprender um pouco mais sobre deficiência visual. Foi muito legal. E aí, esse mesmo workshop que a gente ia continuar fazendo esse ano, mas com a quarentena não deu, a gente está fazendo online. Aí a gente vai ter agora dentro do projeto do Instituto Corpo Tátil, a gente vai ter agora o primeiro desse ano, workshop online, em busca da expressividade, o teatro e a deficiência visual. Vai acontecer agora dia 11 de julho, que é um sábado, de 2 às 6 da tarde. E é onde a gente trabalha exatamente isso que a Andréia está falando. A gente faz uma sensibilização para as pessoas perceberem o que é perceber sem ver, né? Perceber sem ver. Depois a gente fala um pouco sobre como é que é o relacionamento com pessoas com deficiência visual, que as pessoas às vezes querem saber, né? Como é que você ajuda uma pessoa na rua, como é que você, enfim, o que é as pessoas, como lidar, como se relacionar com deficiência
uma coisa E assim. aí a gente termina falando um pouquinho do trabalho do corpo tátil, de como é que é as dinâmicas que são feitas, e tudo isso através do teatro, de dinâmicas de teatro. E é muito legal. É muito legal. E aí a Andréia estava falando, já me aconteceu de dar aula, né? E, claro, você pede a essas pessoas sempre para colocar vendas. E já aconteceu, às vezes, aconteceu de uma pessoa se recusar a colocar vendas porque se sente, fica com nervoso. E aí, não, diz, eu não aguento, não posso botar venda, eu não quero. E aí, claro, você não vai obrigar, né? Aí eu peço sempre, não, então tá, você faz de olho fechado. É só você tentar ao máximo não abrir, mas faz de olho fechado. Mas isso às vezes acontece. Agora, o que eu procuro fazer também. Agora, o que eu procuro fazer também é que as dinâmicas não sejam muito grandes, né? Muito extensas, porque senão realmente a pessoa vai ficando muito incomodada, né? De ficar muito tempo com venda. Então, eu procuro criar atividades em que a pessoa fique mais ou menos 20 minutos no máximo com aquela venda. Tira, a gente conversa sobre o que foi feito e depois faz uma outra atividade, entendeu? Para não ter justamente essa agonia, né? Que algumas pessoas têm. Assim, uma outra coisa também, a gente faz visita orientada, né, no educativo, e já recebemos vários cegos, né, deficientes visuais. Eu falo cegos porque a gente, nessas palestras, esse ciclo de palestras que a gente teve, não foi tanta coisa, mas a gente aprendeu bastante. Eu aprendi, por exemplo, quando você faz uma visita orientada, você pode dizer para eles, olha, aqui vocês estão vendo, né? Porque eles não Sim, estão vendo com os olhos, mas eles estão vendo de exatamente, outra forma. Então, isso exatamente. foi uma das coisas que eu aprendi, né? E muito interessante essa questão também de chamá-los de cegos. Eles próprios falaram, não, nós somos cegos, não precisa falar, deficiente visual, né? Então, E assim, a maior parte deles prefere, né? A maior parte sim, deles prefere. Fala que eu sou cego, é mais fácil. É sim, mais sim. fácil, eles preferem isso. É, e aí, assim, eu acho essa questão é muito importante que a gente tenha é, é, palestras, cursos, principalmente quem lida, né? Eu, no caso, setor educativo, quem lida com o público, ele faz a visita orientada ao público, né? A princípio, as primeiras visitas foi muito assim, da minha sensibilidade e da pessoa que trabalhava comigo. Então, quando a gente fez até o Rio Antigo para eles, que era uma esquete, não é um teatro, porque eu não sou atriz, né, nem minha colega, mas somos educadoras, eu da psicologia, ela da pedagogia, e a gente fazia uma esquete, e aí, por sensibilidade, tudo que a gente usava, a gente deixava eles tocarem. Olha o chapéu como é, olha isso como é. E foi muito pela sensibilidade. Depois, quando a gente teve essas palestras, eu não me lembro que ano foi. Lembra, Alessandra? Não, não, né? Enfim, foi um ciclo de palestras sobre deficiência e aí a gente aprendeu muito nesse sentido, de como receber. Mas sempre tem que aprender mais, né? E eu acho que é só uma sugestão. Eu acho que vocês poderiam fazer um curso, alguma coisa com a própria pessoa, né? Falando a respeito, nos ensinando como atendê-las da melhor forma possível. É uma No sugestão. workshop, Andréia, no workshop geralmente a gente tem os atores do corpo tátil presentes. Então, eles também dão depoimentos, nesse momento, depois de cada dinâmica, a gente para conversar sobre o que foi feito. E aí, nesses momentos, eles também dão os toques, né? Uhum. Gente, então, agora vamos passar para. Porque André, a gente vai ter as perguntas daqui a pouco também. Então, Ótimo, vamos tá ótimo. retomar o assunto. Então, vamos agora falar com o Felipe. Estou me sentindo no Jornal Nacional. Felipe, está aí? Cadê o Felipe? Felipe estava aqui até 5 minutos atrás. Felipe? Ele estava aqui até 5 Acho que ele saiu, né? Caiu a dele. Caiu, caiu. Ele não tô vendo. O Felipe não tá, não. Ele sumiu daqui da lateral, olha. Dos 5
Ele estava ainda há pouco que eu vi, mas agora sumiu, deve ter caído. Ele Bom, deve ter então, perdido a conexão. então enquanto a gente não conecta com ele, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Elaine, só para lembrar que Ah, nós você já está aqui. Começou 4h30. quê? Já tem 2 Não horas. tá, Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Não? tá baixinho, estou ouvindo, mas está muito baixo. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá ouvindo agora? Sim, Tá ouvindo? Não, só para sim. lembrar aqui do horário, né? Porque Ah, é? 18h49 já tem 2 horas e pouco aqui, né? E quanto tempo a gente Já tem? tem 1h40, não, 1h50, né? Para ver que quanto maior, para a pessoa ver no vídeo, se você puder ir para as perguntas. Tá Não, já já muito vamos para. comprido, muito Vamos grande. para. Sim, a gente já está nas perguntas agora. Ia fazer a última pergunta para o Felipe, mas ele caiu. Então, quando ele voltar, aí eu faço a pergunta a ele. E a gente agora abre para as perguntas. E fiquem. Se quiser, antes de começar as perguntas, Marlíria, já dá o contato para as pessoas que quiserem saber mais sobre o teatro e deficiência visual, quem que elas procuram. Então, eu vou falar o nosso e-mail, né? Que é o nosso e-mail de contato, é corpotatio@gmail.com. Tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, entra em contato por esse e-mail. Nós também estamos no Facebook, como Corpo Tátil, ou então o Instituto Corpo Tátil. E a mesma coisa no Instagram. É só procurar Corpo Tátil ou Instituto Corpo Tátil e fala com a gente. E aí eu vou aproveitar para convidar mais uma vez quem quiser para fazer o workshop com a gente. Vai ser agora dia 11 de julho, online, pela primeira vez, pela primeira vez online. É uma tarde, e assim, é uma tarde inesquecível, né? São 3 professores, sou eu, Aline e Victor Meirelles, cada um trabalhando uma parte. Também tem o pessoal do Grupo Corpo Tátil, os atores, né, participando. E é uma tarde bem gostosa, bem prazerosa, sabe? São momentos bem interessantes, os exercícios, a gente faz muita prática. E depois de cada prática, depois de cada dinâmica, a gente para e conversa sobre o que fez, tira dúvidas, cada um fala sobre as suas dificuldades, sobre as facilidades. É um momento que a gente aprende muito. Então, é bem legal. Ai, que ótimo. Então, está feito aí o convite. E agora vamos. O nome do workshop se alguém quiser procurar pelo nome, né? O workshop é Em Busca da Expressividade, o Teatro e a Deficiência Visual. Maravilha. E então, vamos agora passar para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer para alguém quiser fazer uma Elaine, pergunta. Sim, posso falar? pode. Na verdade, eu não quero fazer pergunta, não. Como eu tenho que dar uma aula daqui a pouco, eu gostaria de agradecer a Marlíria, a Aline e o Felipe. E queria dizer que eu fiquei assim, extremamente sensibilizada com esse trabalho teatral, né, feito pelo grupo Corpo Tátil, e achei a proposta assim, muito interessante e realmente essa proposta, né, de buscar o ator, né, e não fazer trabalho social, eu achei assim bastante interessante. É claro que tudo que a gente faz também no teatro é um trabalho social, mas eu acho que a Aline falou bem, não é um trabalho assistencial, de modo que eu achei assim o trabalho do grupo muito interessante, muito importante, e dizer que o CCJF estará sempre com as portas abertas, né, para essas propostas maravilhosas, para esse trabalho maravilhoso do grupo. E que, de fato, é um prazer muito grande recebê-los nesse nosso bate-papo com a Elaine
e eu não vou poder ficar até o final, porque eu também sou formada. Eu vi aí que muitas pessoas têm formação em letras, eu também tenho uma formação em licenciatura, tenho uma formação em comunicação, doutorado em cultura, e eu também dou as minhas aulas. Então, eu não vou ficar até o final por causa disso. Mas foi um prazer, assim, enorme, enorme. O Felipe, eu acho nós que que. voltou aqui. Será que o Cadê? Felipe ouviu? Opa, ele está aí, Felipe. Achei o Felipe, assim, um fofo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E achei a história que a Marlire contou, assim, fenomenal, né? Da experiência dela lá no Benjamin Constant. Então, Muito assim, lindo. parabéns ao grupo. E quando a gente retornar, eu gostaria de estar pessoalmente com vocês. Vou pedir para a Elaine me avisar quando vocês estiverem por lá, porque vocês são uma simpatia e o trabalho é assim grandioso. Grande. Obrigada. Beijo. Obrigada. Nós que te agradecemos o convite do CCJF. Nós estamos muito felizes de participar desse bate-papo e também de apresentar a Pensa Lá. Nós estamos muito felizes. Maravilha. Muito obrigada, então, a presença de Obrigada. vocês aqui. Eu vou ter que sair por essa razão, senão ficaria escutando vocês a noite toda. E agradecer o nosso querido Sérgio, que sempre nos ajuda aí no comando dessa nossa plataforma CIS. Boa noite a todos, então, meus queridos. Eu vou ter que sair agora nesse momento. Muito obrigada, Elaine. Obrigada a você, Geralda. Cuida aí do nosso final Tá, brilhante aí do trabalho, tá bom? pode deixar. Um abraço a Tá bom. todos. Eu estou me sentindo aquele cara do Jornal Nacional que fica. Você está ótima, fica à vontade. Beijos. Beijo, tchau. Beijos. Oi, fale, Eu queria Andréia. só perguntar para a Marlíria como é que faz para Só que, ir no workshop? só, É, só um minutinho, Andréia. Vamos ver se a gente consegue falar com o Felipe, que aí eu já te passo a palavra, tá? tá bom. Felipe, tá por aí? Então, assim, Opa, que bom. Então, a gente vai fazer agora a última pergunta da noite para você. E a pergunta é a seguinte: queria saber como é que foi para você. Eu sei que você começou no teatro, no Benjamin Constant, aos 12 anos. E eu queria saber como é que foi, como é que você chegou no teatro, como é que foi essa sua descoberta, né? E o que o teatro mudou na sua vida, contribuiu na sua vida. Queria que você falasse um pouco, apesar de que eu sei que você, além de ator, também mexe com música, né? Cantor, né? Compositor. Mas eu queria especificamente do teatro. Então, eu sempre estudei no Benjamin Constant, foi a minha primeira escola, cheguei lá com 7 anos. Eu nasci com glaucoma, né? Então, o glaucoma ele mexe com a questão da pressão do olho, mas se você fizer cirurgias e tudo mais, que foi o meu caso, você consegue tentar pelo menos estabilizar um mínimo de visão possível. Então, eu enxerguei o olho esquerdo até os meus 12 anos mesmo. Eu sempre estudei lá no Benjamin. Então, eu já via sempre assim, o teatro acontecendo na minha frente, assim. Tinha amigos, né, nessa época que faziam teatro, colegas também deficientes visuais, lá no Benjamin, que faziam. Foi justamente por isso que eu conheci mais ainda o teatro. Eu tinha um amigo meu que ele ia para os ensaios de uma peça, ainda não era com a Marlíria, uma professora chamada Sandra, e eu acompanhava ele lá nos ensaios e tudo mais, ficava ali na cadeira assistindo, nem pensava em fazer teatro. Não era realmente, na verdade, nem sabia o que era teatro, né? Só via aquelas pessoas falando, se mexendo em cima de um palco, achava interessante. E aí um dos colegas que fazia essa peça, ele estava se atrasando, não estava vindo aos ensaios e tudo mais. E aí essa diretora, a professora Sandra, me chamou para fazer. Uhum. Só tinha uma fala. E foi o primeiro personagem assim, que eu fiz. E não parei mais, assim. A professora saiu, aí no ano seguinte, 2003,
a Marlene me chamou para fazer o Mágico de Oz. Ah, que barato. Tinha né, essa iniciativa, então um trabalho realmente voltado para a questão teatral mesmo dentro da escola. Então, de lá do Mágico de Oz, eu nunca mais parei. E também foi lá que eu realmente tive um processo, né? Porque na peça anterior eu só preenchi vaga, vamos dizer assim, né? Sim. Com a Marlene não, com a Marlene a gente fez um baita laboratório, descoberta. Eu fiz o Homem de Lata, né? Olha, Então, foi uma baita descoberta do corpo, da fala. Foi ali que eu realmente, de uma forma bastante lúdica, né? Não era, aham. né? De uma forma muito lúdica Sim, mesmo, sim. de me inserir em ambiente teatral. E depois a Marlene não deixou mais eu sair. Uhum. Faz muito bem. Até hoje. E assim, você perguntou, mudou, né? É, eu era muito tímido, eu era muito inibido, era muito calado, muito retraído, por nunca sair muito de casa, assim, era menor, né? Meus pais tinham muito receio, assim, que nunca tiveram contato com pessoa com deficiência. Então, imagina ter um filho com deficiência. Para eles, é uma coisa muito nova. Uhum. Então, o contato era melhor. Só que é aquilo, você fica muito voltado para si, você torna-se uma criança um pouquinho mais fechada. E aí, quando eu estava no Benjamin, gente, assim, cara muito calado, não brincava, conseguia interagir, eu era muito tímido. E o teatro ele me desprendeu disso, Uhum. fez eu me É que, tornar muito mais sociável, conseguir conversar. E isso é muito bom até hoje, porque a gente, na rua, a gente interage, querendo ou não querendo, a gente interage todos os dias com inúmeras pessoas e pessoas sei lá, de várias maneiras, assim, com bom humor, com mau humor, velho, novo, criança, jovem, idoso, de todo tipo. Então, o teatro, ele me conscientizou de muitas coisas até hoje, assim. Leva comigo muita coisa ainda. Me ajuda bastante. uhum. Sim, e que, pois sim, o teatro tem isso, né? As pessoas tímidas, muito tímidas, quando fazem teatro, geralmente desabrocham, mudam da água para o vinho, né? O teatro tem essa característica. Eu já conheci um colega que era ator, que entrou para o teatro e ele era extremamente tímido, e outros casos também, enfim. Mas que maravilha, maravilha, Felipe. Então a gente agora vamos encerrar, né? Era a última pergunta. Temos ainda algumas perguntas. Podemos fazer umas perguntas finais. E a Andréia estava querendo falar alguma coisa. Não, eu só queria perguntar à Marília como é que faz para se inscrever, né, para o workshop. E realmente, eu como educativa, é muito interessante, toda Sim. essa parte me interessa muito. Então, eu queria saber como é que faz. Então, a gente. Eu esqueci de falar que esse workshop é para todas as pessoas interessadas em entender um pouco mais sobre deficiência visual, né? Então, estudantes, professores, psicólogos, enfim, todas essas pessoas. E aí, ou procura no Instagram e no Facebook do Instituto Corpo Tátil, porque é uma coisa do Instituto Corpo Tátil, ou pode tentar entrar em contato com a gente pelo e-mail corpotátil@gmail.com, ou ainda por telefone, mandando um zap para mim, ou no caso para a Francine, que é produtora do grupo, né? O telefone dela é 99706-5800. 99, repetindo, 99706-5800. Ou o meu telefone, no caso, é 9992819412. E o workshop vai acontecer agora dia 11 de julho, num sábado, de 2 às 5 da tarde. Eu vou só repetir o seu telefone que eu não peguei. É 99. 281 São 94. dois noves.
Peraí, eu vou refalar tudo de novo. Depois eu passo para ela. Eu passo para ela depois. 992819412. Tá bom. Então, a Isabela quer fazer alguma pergunta? Tá quietinha aí. Mas eu te vi. Em vez de ligar o som, eu desliguei a câmera. Não, eu gostei muito, adorei toda essa informação. Eu trabalhei, eu sou arquiteta e eu trabalho com a parte de acessibilidade também. Então, a gente trabalhou com essa parte lá no tribunal, uma época, fizemos até alguns cursos de conscientização, essa coisa de se vedar e andar pelo prédio, sentindo as falhas que a gente tinha em acessibilidade, foi muito legal também, a gente trabalhou muito com isso. E isso realmente é assim, é uma experiência muito diferente no momento que você se põe no lugar. Você perde a capacidade de enxergar e você tem que começar a lidar com todas as suas sensibilidades para você suprir a falta da visão. E aí faz a gente realmente sentir um mundo bem diferente. Achei muito legal, gostei muito. Ai, que bom. E, então, Mônica é a nossa diretora de cultura e administração. Quer fazer alguma pergunta, Mônica? Oi. Não, eu quero também só falar aqui da minha experiência, né, assistindo, e a gente está realmente muito sensível na pandemia, né? E enquanto vocês falavam, eu fiquei realmente imaginando, né, porque a Andréa fez ali uma introdução, e eu fiquei realmente imaginando a Andréa fazendo lá as apresentações do educativo com o grupo. Vai ser sensacional, né? Vocês estão de parabéns. Vai ser muito bacana, assim. Tenho certeza que Gostei da já ideia. vieram ideias na cabeça, né? Assim como vieram a minha. Tenho certeza. E a Isabela falou também o que eu vinha pensando, assim, como é que nós estamos realmente de real acessibilidade, é uma coisa que a gente realmente não pode perder de vista, né? Isso é muito bacana, eu acho que é uma necessidade grande, não só a questão da deficiência visual, como as outras deficiências também, né? A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, né, para esse tipo de acessibilidade, que é muito importante essa inclusão, né? Parabéns, viu? Gostei muito. Parabéns, Elaine. Obrigada. A Aretusa é assessora executiva da direção. Quer trazer alguma pergunta? Eu quero aproveitar o espaço para parabenizar o trabalho de vocês. Realmente, alguns pontos aí do que vocês falaram é encantador. Parabéns por acreditar e seguir em frente nos desafios que você teve, particularmente lá no início de tudo, Marília. E a Aline também, que bacana ver uma menina tão jovem assim, já com tanta coisa de buscar, né, o melhor para o próximo, o melhor para todas as classes, vamos dizer assim, todas as pessoas. Queria muito falar diretamente para o Felipe. Meu Deus, você é realmente um ator, você fala com muita propriedade disso. Parabéns, de verdade. Espero em breve ter você e toda a equipe de vocês, o grupo, né? Lá conosco no CCJF, vai ser um imenso prazer. Vai. Parabéns de verdade. Ótimo, Ari. E o Walter tá bem aí, o Walter é o presidente do nosso sindicato, dos servidores. Então, Walter, você quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Deixa eu ler o que você colocou aqui. Não, adorei o debate. Parabéns. Parabéns a todos. Tá um pouco, o som tá meio ruim. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Não, agora não. Estão me ouvindo? Agora sim. Só quando você chega perto é que fica. Não tem nenhuma pergunta. Adorei. Estou aguardando a estreia da peça no Centro Cultural. Sim, Provavelmente eu também. irei
Todos nós ficamos Assistindo curiosíssimos. algumas vezes. Eu acho que é isso. Tem que ver mais de uma vez. Lá no sindicato nós temos lá 2 cegos, do Lavinho e Ricardo. Estudaram lá no Benjamin Constant. Não sei se estiveram no grupo de teatro, no grupo Tati. Uhum. E temos também uma surda, que é a Maria Cristina. Então, essa questão da inclusão, para a gente, é extremamente importante. Tá? Fiz um curso de Libras recentemente, bem instrumental, mas adorei esse universo da integração, da inclusão. Bem interessante, muito bom. Ai, que bom. Ótimo. Obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Marlíria. Muito obrigada por trazer esse projeto lindo, encantador, diferente, é uma joia. Obrigada, Aline, por fazer parte também, por vir para a conversa. Obrigada, Felipe, pelo seu trabalho maravilhoso, pelo seu talento. Obrigada por vir na conversa. Obrigada aos colegas todos que estão aqui, né? E acho que a gente vai ter que se despedir, infelizmente. E eu espero que em breve a gente possa se rever, né? Então, gente, muito obrigada mesmo, tá? Fiquem Elaine, mais bem. uma vez Boa agradecemos noite. também o convite, tá bom? Agradecemos muito o convite para esse bate-papo aqui, foi muito legal, foi muito gostoso. Foi muito legal essa troca também com vocês. Voltem sempre. Vamos. Pessoal, boa noite. Obrigada.